o teu reino. Estrutura e exposição do Sermão da Montanha. Mateus 5 a 7. O Sermão da Montanha aparece em Mateus e Lucas. Mateus de 5 a 7 e Lucas 6. Nós vamos estudar o Sermão da Montanha conforme a versão de Mateus. O Sermão da Montanha é um dos 5 grandes discursos que encontramos no Evangelho de Mateus. Esse discurso, particularmente, é um discurso dirigido aos discípulos. Nós vamos estruturá-lo e, à medida que fazemos isto, nós vamos expondo alguns aspectos importantes da mensagem do Sermão da Montanha. Para estruturar o Sermão da Montanha, vamos utilizar 2 recursos literários. O primeiro recurso é o que chamamos de inclusão, e o segundo recurso é o que chamamos de quiasmo. Estes 2 recursos vão servir para estruturarmos o sermão. E, obviamente, que o tema que aparece em Mateus 5, verso 20, que é justiça, também fará parte da estrutura e será um elemento estruturante do Sermão da Montanha. A primeira técnica que usamos para estruturar um texto é o que conhecemos como inclusão ou envelope. Eu vou explicar isso dando como exemplo o texto de Mateus, capítulo 7, verso 15 ao verso 20. Inclusão ou envelope é uma palavra, expressão, conceito ou ideia que aparece no início e no final de um texto. Veja o texto abaixo. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçadas em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Observe que no início do verso 16, nós encontramos a expressão ou a frase, pelos seus frutos os conhecereis. E esta mesma expressão ou frase é repetida no final, no verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, nós temos aqui um envelope ou uma inclusão, que é a repetição de uma palavra, expressão, conceito ou ideia no início e no final de um texto, ajudando assim a marcar um envelope ou a fazer um envelope. Isso chamamos de inclusão. Aplicando esta técnica da inclusão no Sermão do Monte, nós temos o seguinte quadro. A expressão lei e profetas é repetida no final da introdução do Sermão da Montanha. Nós veremos em detalhes essa introdução, onde Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumpri-la. E do outro lado, no final do Sermão da Montanha, no início da conclusão, nós temos a mesma expressão repetida. O verso 12 do capítulo 7 diz: porque esta é a lei e os profetas. Nós chamamos essa técnica de envelope, isto é, a introdução do Sermão da Montanha
e a sua conclusão se correspondem através da repetição da expressão lei e profetas. Portanto, nós podemos marcar o início. Portanto, nós temos a expressão lei e profetas no início e no final, marcando assim claramente um envelope, dentro do qual nós temos a repetição da palavra justiça. Justiça aparece em 5:20 e trata-se do tema do Sermão da Montanha, a justiça do reino de Deus. E a expressão nos lábios de Jesus é a seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, nós temos aqui a palavra justiça marcando o início da primeira parte. Do outro lado, a outra ponta, falta a palavra justiça em 6:19, mas retoma a segunda pessoa do plural, vós, isto é, se dirigindo aos discípulos. O verso 18 termina a série iniciada em 6:1. Portanto, nós utilizamos esta outra ponta para marcar o início de uma nova parte. Seria a parte terceira, formando um outro envelope. Dentro deste envelope, finalmente, nós temos mais uma vez a palavra justiça, que forma a parte central, que inicia a parte central do Sermão da Montanha. 6:1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Portanto, nós utilizamos a técnica de inclusão ou envelope para estruturar o Sermão da Montanha. A estrutura resultante do uso dessa primeira técnica é esta estrutura aqui. Nós vemos uma introdução com a letra A, do outro lado a conclusão, a letra A', depois nós temos dentro a letra B, corresponde à parte 1, na outra extremidade a parte 3, identificada como B', e no centro, identificado com a letra C, nós temos a parte 2, que está no centro. Portanto, nós temos A, B, C, B', A'. Essa estrutura nós chamamos de estrutura quiástica ou quiasmo. Uma estrutura quiástica ou um quiasmo é uma estrutura que tem a sua disposição em forma da letra Ki, uma letra grega. Observe que nós temos a letra A, na outra extremidade a letra A', a letra B e na outra extremidade B'. Aqui nós temos em linha reta A, B, B', A'. E também podemos ter A, B, C, B', A'. A importância dessa estrutura está no fato de que há uma correspondência entre as extremidades para o meio. A extremidade A é semelhante à extremidade A'. B, o tema, o assunto ou as palavras encontram seu correspondente no B', e no centro fica um determinado texto que aqui nós chamamos de letra C. Um exemplo pode ajudar a visualizar uma estrutura quiástica. Em Mateus 6:24, nós lemos
ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui, nitidamente, nós temos uma estrutura quiástica. A primeira frase que nós nomeamos A, ninguém pode servir a dois senhores, tem a sua correspondente no final, na outra extremidade do texto, que nós nomeamos de A'. Não podeis servir a Deus e às riquezas. São ideias semelhantes, muito similares, que se correspondem. Para o centro, que nós nomeamos de B, temos a frase porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, que corresponde similarmente à B', onde nós lemos ou se devotará a um e desprezará o outro. Portanto, nós temos a estrutura quiástica exemplificada desta forma. Assim, tendo aplicado as duas técnicas para estruturar o Sermão da Montanha, a inclusão e o quiasmo, a estrutura resultante, em linhas gerais, é esta aqui. A', B', B' e C. Vamos detalhar cada uma delas. A introdução ao Sermão do Monte consiste no capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. E tem esta estrutura A, B, C, D, E. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 2, nós temos a introdução redacional. É a palavra de Mateus para localizar Jesus na montanha. Então nós chamamos isso de moldura redacional. A letra B, nós temos as instruções chamadas de bem-aventuranças, que vai de 5:3 a 11. Essas bem-aventuranças são uma introdução para todo o sermão. Bem-aventurados os que ouvem, creem e seguem a Jesus. A letra C é uma pequena transição que menciona alguns aspectos das bem-aventuranças e segue adiante. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A esta transição segue a letra D, capítulo 5, dos versos 13 a 16, que apresentam duas figuras: a figura da luz do mundo e a figura do sal da terra. E a letra E, finalmente, conclui a introdução, mostrando qual é o propósito e o tema do Sermão da Montanha, mais a inclusão que nós vimos, a lei e os profetas, que vai aparecer também na conclusão. O propósito do Sermão da Montanha é apresentar a justiça do reino de Deus. O verso 20 diz claramente: porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, esta divisão da introdução em 5 partes, A, B, C, D e E, tem o seu correspondente na conclusão. A conclusão do Sermão da Montanha encontramos em Mateus 7, de 12 a 29. A estrutura da conclusão é similar à estrutura da introdução do Sermão da Montanha e é similar em uma estrutura quiástica, lendo ao contrário a estrutura E', que corresponde a E, D', que corresponde a D,
C', B' e A', que correspondem respectivamente a C, B e A. Podemos ler a conclusão do meio para as extremidades, ou vice-versa. A conclusão inicia no verso 12 e tem a inclusão da expressão lei e profetas. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui nós temos o início da conclusão do Sermão da Montanha. Similarmente à introdução, a letra D', corresponde à letra D da introdução. E também aqui encontramos duas figuras. Encontramos a figura do caminho, da porta estreita, e a figura da árvore boa e árvore má. Lá no início, na introdução do Sermão da Montanha, nós tínhamos a luz do mundo e o sal da terra como duas figuras. Como na introdução, aqui na conclusão também temos uma transição que vai do verso 21 ao verso 23. Que mostra quem são de fato os seguidores de Jesus. A prática da palavra, que nós encontramos de 7, 24 a 27, a B' corresponde a B, a parte introdutória. Corresponderia mais ou menos às bem-aventuranças. Aqui, bem-aventurado é o que pratica a palavra, o que ouve e pratica. É comparado a quem constrói uma casa sobre fundamentos sólidos. E, finalmente, nós temos a conclusão redacional, capítulo 7, 28 a 29. Essa moldura redacional são as palavras de Mateus para fechar o discurso, para encerrar o Sermão da Montanha. Portanto, a estrutura da conclusão corresponde à estrutura da introdução, dividido em 5 partes, em uma estrutura quiástica. Só lembrando, estrutura quiástica é aquela estrutura que as extremidades vão se correspondendo em direção ao centro. Na estrutura geral, então, nós vemos a introdução como A e a conclusão como A'. Na estrutura geral do Sermão da Montanha, além da introdução e conclusão, nós temos 3 outras partes. A parte 1, que vai de 5:21 a 48, nomeamos como B, que corresponde à parte 3, que vai de 6:19 a 7:11, nomeamos como B', e a parte 2 no meio, que nomeamos como C, que vai do capítulo 6, de 1 a 18. A estrutura da parte 1, Mateus 5:21 a 48, é uma estrutura em forma de lista. São 6 antíteses, as quais Mateus apresenta a justiça dos escribas, os intérpretes da lei. A interpretação que eles davam à escritura ou à tradição, a expressão foi dito, e a antítese apresentada por Jesus, eu porém vos digo. Nós temos 6 delas, que nomeamos com a letra A, B, C, D, E e F. É uma lista na qual Jesus usa a fórmula de controvérsia. Eu, porém, vos digo. São 6 temas, 6 tópicos escolhidos para apresentar a nova justiça do reino de Deus. É importante lembrar que o tema no verso 20 diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus. Portanto, nessa primeira parte é apresentada a justiça dos escribas, a sua interpretação em relação a esses tópicos.
A terceira parte do Sermão da Montanha, Mateus 6, 19 a 7, 11, se estrutura também em uma lista de 5 itens, 4 negativos e 1 positivo. Nesta parte, Jesus apresenta aos discípulos a justiça do reino de Deus, ou mais um complemento à justiça que ele já vem apresentando desde o capítulo 5, verso 21. A letra A, B, C, D e E formam a lista de não acumuleis, não andeis ansiosos, não julgueis, não deis aos cães, são as 4 negativas, e a última, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Esta estrutura da terceira parte tem relação direta com a estrutura da parte 1, que acabamos de apresentar. Portanto, na estrutura geral, nós temos a parte 1 com sua correspondente à parte 3, B e B'. Finalmente, a parte 2, Mateus 6, de 1 a 18, nomeamos com a letra C, ocupa o centro do Sermão da Montanha. A parte 2 é dividida em 3 partes quase idênticas. Uma catequese sobre a esmola, sobre a oração e sobre o jejum. O resumo que nós encontramos em 6:1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Nesses 3 exemplos de piedade, de espiritualidade, Mateus apresenta a prática dos fariseus, a justiça dos fariseus, que era uma justiça que poderia ser simbolizada por essas 3 práticas: esmola, oração e jejum. Essa estrutura, ela é bastante similar. Apresenta como os fariseus praticavam a esmola, a oração, o jejum, e contrapõe a forma que Jesus instrui os seus discípulos. E nós temos exatamente no centro do Sermão do Monte um ensino complementar sobre a oração, no qual nós temos o Pai Nosso. Portanto, o centro do Sermão do Monte é a parte 2, que apresenta a justiça dos fariseus e a contraposição da justiça do reino de Deus. No esquema geral, essa parte central, a parte 2, foi nomeada com a letra C, isto é, está no centro da estrutura do Sermão do Monte. Agora temos a estrutura do Sermão da Montanha bastante detalhada, resumindo o que nós vimos até agora. Temos a introdução, 5, 1 a 20, dividida em 5 partes. A introdução redacional, 5, 1 a 2. As bem-aventuranças, 5, 3 a 11. A transição, 5, 12. As 2 figuras, luz do mundo e sal da terra, 5, 13 a 16. E o propósito e o tema do Sermão do Monte, com a inclusão, esta é a lei e os profetas, 5, 17 a 20. Na outra extremidade, temos a conclusão, que vai de 7, 12 a 29. Começando de forma inversa, temos a conclusão e a inclusão, esta é a lei e os profetas, 7, 12. 2 figuras, a porta e o caminho, e a árvore, 7, 13 a 20. A transição, 7, 21 a 23. A prática da palavra, 7, 24 a 27, e a conclusão redacional, encerrando o Sermão da Montanha, 7, 28 e 29. Para o centro, nós temos a parte 1, 5, 21 a 48, e seu correspondente na outra extremidade, a parte 3, que
que vai de 6:19 a 7:11. Ambas as partes contêm uma lista. A primeira lista, que aparece na parte 1, são 6 antíteses. 5:21 a 26, não matarás. 5:27 a 30, não adulterarás. 5:31 a 32, não darás carta de divórcio. 5:33 a 37, não jurarás falso. 5:38 a 42, não retribuirá olho por olho, dente por dente, a lei do talião, ou lex talionis. E finalmente a última antítese, não odiarás seu inimigo, 5:27 a 30. Na outra extremidade, a letra B', temos 4 negativas e uma positiva. Não acumuleis riquezas ou tesouros na terra, 6:19 a 24. Não andeis ansiosos, 6:25 a 34. Não julgueis, 7:1 a 5. Não deis que é precioso aos cães, 7:6. E, finalmente, fechando a série, pedi, e dar-se-vos-á, 7 e 7:11. Em direção ao centro, nós temos a parte 2, nomeamos com letra C, que compreende os versículos 1 a 18 do capítulo 6. O resumo está em 6:1 e temos 3 ilustrações ou ensino. 6:2 a 4, sobre a esmola. 6:5 a 6, sobre a oração. E 6:16 a 18, sobre o jejum. Nesta parte, exatamente no centro, nós temos o ensino complementar sobre a oração. E neste ensino complementar, nós encontramos o Pai Nosso, que é o centro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha trata das exigências para o seguimento de Jesus, isto é, para se tornar discípulo de Jesus. Nós podemos ver no capítulo 4, no final do capítulo 4, que Jesus chama os seus discípulos. Primeiro chama Simão e André, capítulo 4, verso 18 a 20, que diz que Simão e André seguiram Jesus, deixando as suas redes. Em seguida, Tiago e João, que trabalhavam no barco com seu pai, também são chamados para seguir Jesus. E eles deixam o barco e o pai e seguem Jesus. Capítulo 4, verso 21 e 22. E no final do capítulo 4, os versos 23 e 25, nós lemos que Jesus percorria toda a região da Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. E as multidões o seguiam. Após o Sermão do Monte, no capítulo 8, há uma série de curas relacionadas ao capítulo 4, verso 23 e 25. Jesus estava ensinando o Sermão do Monte, pregando e curando. O capítulo 8 narra essas curas. E encontramos também, após essa série de curas, 3 vezes o verbo seguir, relacionado ao seguimento de Jesus. Capítulo 8, versos 19 e 20, o escriba diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus mostra para ele qual é o preço do discipulado, no verso 20. Respondendo, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos que estavam com Jesus disse: permita-me primeiro ir sepultar o meu Pai. Ao que Jesus responde: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Capítulo 8, verso 21 e 22. Depois que Jesus termina essa série de curas e essas palavras, capítulo 8, verso 23, diz que ele entrou no barco
e seus discípulos o seguiram. Portanto, não é apressado dizer ou concluir que o Sermão do Monte trata das exigências para se tornar discípulos de Jesus. Aí, Jesus apresenta a justiça do reino, a justiça que deve permear a vida de um discípulo. Ela deve ser diferente da justiça dos escribas, como podemos ver na parte 1, diferente da justiça dos fariseus, como vemos nas 3 ilustrações da parte 2, e o discípulo deve praticar a justiça do reino, como complementada na parte 3, que vai de 6:19 a 7:11. Portanto, uma primeira lição que podemos tirar é que o Sermão do Monte trata do seguimento a Jesus, as exigências de seguir a Jesus, a justiça do reino de Deus que deve ser praticada pelos discípulos, por aqueles que querem seguir a Jesus.